pecado não tem todos a mesma gravidade, tá bom? Também podem agrupar-se segundo outros critérios, os que dizem respeito a Deus, ao próximo, à própria pessoa do pecador, pecados espirituais, carnais, ou ainda pecados por pensamentos, palavras, obras ou omissões. Veja quantos tipos possui, né? A raiz do pecado está no coração do homem, na sua vontade livre. Lembra que eu falei? Um ato livre, né? Conforme o ensinamento do Senhor. Do coração é que provém pensamentos malévolos, assassínios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, maledicências, coisas que tornam o homem impuro. Mateus 15, 19. Mas é também no coração que reside a caridade, princípios das obras boas e puras, que o pecado ofende. Então, quando nós pecamos, pessoal, nós estamos ofendendo a Deus, podemos ofender ao próximo e a nós mesmos. Nós ferimos a caridade que está aqui dentro, que é que Deus nos deu. Então, o pecado, gente, faz mal para quem peca. Quando a gente faz algo contra o nosso irmão, parece que é só ele que está sendo lesado. Não, eu também. Pecado, vamos lá, gravidade do pecado, pecado mortal e pecado venial. Esse é o cerne da nossa aula de hoje, tá bom? Lembre-se que tudo é pecado, mas tem uma grande diferença entre os dois, inclusive na nossa alma, tá bom? Vamos lá, parágrafo 1854. Os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade. A distinção entre pecado mortal e pecado venial, já perceptível na Escritura, impôs-se na tradição da igreja, tá? Então, assim, se a gente for procurar na Bíblia, por isso que acredito que para os nossos irmãos protestantes não exista essa divisão entre pecado mortal e pecado venial, tá? Eu nunca conversei com um protestante sobre isso. Só que o protestante só aceita o que está na Bíblia, e isso para nós é da tradição da igreja, tá bom? Nós temos a palavra de Deus como Bíblia e como tradição apostólica, por isso que a nossa igreja é chamada de apostólica, vem dos apóstolos, tá bom? Então essa divisão entre pecado mortal e venial vem da tradição. A experiência dos homens corrobora, quer dizer, a experiência durante o tempo afirma que realmente existem duas gravidades, né, de pecado. Vamos lá. O pecado mortal, parágrafo 1855. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Vou ler de novo e você grava isso. O pecado mortal destrói, rompe no coração do homem, a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei. Sabe o que é isso? Traduzindo, nos afasta totalmente de Deus. O pecado mortal, por isso que ele chama mortal. Uma pessoa que morre em estado de pecado mortal, a gente não pode dizer, mas assim, se realmente aquele pecado que ela morreu com aquilo é um pecado mortal, ela não tem como se salvar. Ela vai para o inferno, tá bom? Isso não sou eu que estou falando, é catecismo. Por isso, gente, vou abrir um parênteses aqui. Se você, depois dessa aula, você vai saber distinguir um pecado que você cometeu. Se você cometeu um pecado mortal, arrependa-se imediatamente dele e vá se confessar o mais rápido possível. Tá bom? Porque se alguém morrer em estado de pecado mortal, é inferno. Ah, mas Deus não é misericordioso? É. O problema é você. Você optou por ficar longe de Deus. Lembra do rompimento? Rompeu com a caridade. Caridade é o vínculo que nos liga a Deus. Você pecando, você optou. Lembra que falou que é livre? Você optou por romper. Quando você peca mortalmente, você fala assim: eu não quero Deus. Mesmo que por fora você fale que ainda quer, mas a sua alma lá dentro diz que não. E a hora que você morre, sumiu o corpo. Você vai ver a sua alma do jeito que você é. Falta à missa no Natal é pecado mortal?